Incrível, mas é verdade. As tradições de Natal são importantes. Na República Tcheca existe uma crença interessante de que deve haver um número par de convidados na mesa de Natal. Por quê? Se o número de convidados for ímpar, aquele que ficar sem par pode atrair má sorte, ou até mesmo a morte. Essa superstição destaca a importância do equilíbrio e da harmonia durante as festas, mas não para por aí. Os tchecos também seguem costumes únicos, como cortar maçãs. Os padrões nas sementes podem prever a saúde para o próximo ano. Além disso, eles colocam escamas de carpa de Natal sob os pratos, simbolizando prosperidade e sorte. Essas tradições incomuns não apenas criam um clima festivo, mas também conectam as famílias ao seu rico patrimônio cultural. Então, da próxima vez que você for preparar a mesa de Natal, pense na quantidade de convidados e nas tradições que tornam a festa especial. E se eu disser que marca-passos podem salvar cães? Esse ato incrível de bondade permite que pessoas que partiram doem seus marca-passos para organizações de animais e clínicas veterinárias. Esses pequenos dispositivos são normalmente usados para regular o ritmo cardíaco em humanos, mas também podem fazer maravilhas para cães com problemas cardíacos. Assim como os humanos, os cães podem ter doenças cardíacas graves que precisam de tratamento, e um marca-passo pode ser a solução que muda a vida. Após a remoção e esterilização adequadas, esses marca-passos doados são implantados em cães que precisam deles, permitindo que esses animais vivam mais e com mais saúde. Muitas clínicas veterinárias adotaram essa prática, o que não só ajuda a oferecer um melhor atendimento, mas também dá uma nova vida a dispositivos que já cumpriram sua função para os humanos. Não é emocionante pensar que o último presente de alguém pode continuar mudando a vida dos nossos amigos peludos? Você já se perguntou por que as águas-vivas flutuam? A resposta está no incrível português Man-o-War, uma criatura fascinante que muitas vezes é confundida com uma água-viva. Este sifonóforo único não é apenas um animal, é uma colônia composta por indivíduos geneticamente idênticos, chamados de zooides. Cada zooide desempenha uma função especializada, permitindo que toda a colônia sobreviva e prospere no oceano. Alguns zooides são responsáveis por capturar presas com seus longos tentáculos urticantes, enquanto outros ajudam na locomoção e flutuabilidade. Uma das características mais notáveis do português Man-o-War é sua vela cheia de gás, ou pneumatóforo, que lhe permite deslizar na superfície da água. Este mecanismo genial ajuda a colônia a se orientar no oceano e a se manter à tona, tornando-a uma mestre das ondas. Então, da próxima vez que você ver uma dessas criaturas lindas, lembre-se, não é uma única água-viva, mas uma equipe incrível de pequenos indivíduos trabalhando juntos. Em 1947, uma poderosa explosão de um navio mudou tudo em Texas City. A explosão do SS Grand Camp foi tão forte que derrubou 2 aviões do céu. Esse trágico incidente se tornou um dos acidentes industriais mais mortais da história dos Danneys Renelba, levando a vida de mais de 500 pessoas e ferindo mais de 5.000. A explosão destruiu grande parte de Texas City e teve um impacto duradouro nas regras de segurança nas indústrias e no transporte marítimo. As operações de resgate foram dificultadas pela magnitude da catástrofe e os prédios próximos se tornaram ruínas em segundos. Após esse evento, a comunidade se uniu, mostrando a resiliência dos afetados. Hoje, Texas City lembra esse caso como uma importante lição sobre segurança, destacando a necessidade de regras rigorosas para evitar tragédias semelhantes no futuro. Poderiam melhores práticas de segurança ter mudado o resultado? Você pode se surpreender. Os espelhos do telescópio James Webb levaram 9 anos para serem feitos. A história da criação dos espelhos para o telescópio espacial. James Webb é um relato fascinante sobre precisão e paciência. A produção começou em 2004, quando especialistas começaram a trabalhar com blocos de vidro especiais. Durante muitos anos, um esforço incrível foi dedicado ao aprimoramento de cada um dos 18 segmentos que formam o grande espelho principal. Em 2013, todos os segmentos chegaram em segurança ao Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, onde foram armazenados em um ambiente limpo e rigorosamente controlado. Esse ambiente protegia os espelhos até das menores partículas que poderiam danificar suas superfícies impecáveis. Avançando para 2016, os segmentos finalmente foram instalados, culminando quase uma década de trabalho meticuloso. Sendo o observatório espacial mais poderoso já criado,
Esses espelhos desempenham um papel fundamental em nos ajudar a olhar para o distante cosmos. Você consegue imaginar quanta paciência foi necessária para criar uma ferramenta tão extraordinária? Você sabia que a percepção do tempo muda em situações de emergência? Quando enfrentamos uma crise, nossa forma de perceber o tempo se altera. Em situações como acidentes ou desastres naturais, muitas pessoas notam que o tempo parece desacelerar. Isso acontece porque nosso cérebro reage de forma diferente em momentos de estresse. Quando estamos assustados ou ansiosos, nosso cérebro fica hiperfocado, processando mais informações do que o normal. Como resultado, os eventos podem parecer mais longos, quase como se estivéssemos vendo em câmera lenta. Por exemplo, pense em um acidente de carro. Pode parecer que tudo acontece devagar, permitindo que nossa mente capture cada detalhe. É impressionante, mas essa percepção pode fazer com que pareça que o Sol nasce e se põe mais devagar em dias estressantes. Cientistas acreditam que essa mudança na percepção do tempo nos ajuda a reagir rapidamente em situações de emergência, permitindo uma resposta mais eficaz. Não é incrível como nossa mente se adapta para nos proteger? Compreender isso nos ajuda a valorizar a incrível capacidade do cérebro humano de lidar com a pressão. É verdade que Michael Jackson possuía um zoológico? Sim, é verdade. A famosa propriedade de Michael Jackson, com 2.700 acres, conhecida como Rancho Neverland, não era apenas uma casa. Era um lugar luxuoso com muitas atrações incríveis. Imagine viver em um lugar com seu próprio zoológico e parque de diversões. A propriedade foi projetada para refletir a personalidade excêntrica de Jackson, com uma roda gigante, máquinas de jogos e até um trem que circulava pelo local. No entanto, manter uma propriedade tão grandiosa custava muito, frequentemente exigindo milhões de dólares por mês. O amor de Jackson pelos animais se manifestava na diversidade de criaturas exóticas que ele mantinha em Neverland, o que gerava tanto admiração quanto críticas. Infelizmente, após sua morte, esse rancho encantado caiu em desuso, deixando os fãs a recordar os momentos mágicos que um dia preencheram aquele lugar. O que você acha do estilo de vida luxuoso dele? Você já pensou na educação na Roma Antiga? Na Roma Antiga, a educação para a elite não se resumia a ler e escrever. Ela girava em torno de 3 artes essenciais: gramática, retórica e lógica. A gramática ajudava os alunos a dominar a língua, permitindo que se comunicassem de forma clara e eficaz. Imagine aprender a construir frases envolventes que cativam seu público. A retórica, conhecida como a arte da persuasão, ensinava os romanos a influenciar opiniões e vencer discussões por meio de discursos poderosos. Essa habilidade era crucial para participar de debates políticos e discussões legais, que eram aspectos significativos da vida romana. Enquanto isso, a lógica envolvia o estudo dos processos de raciocínio, treinando as mentes jovens a pensar criticamente, analisar argumentos e identificar falhas no raciocínio. Ao dominar gramática, retórica e lógica, os romanos educados estabeleceram uma base sólida para suas carreiras como líderes influentes e oradores persuasivos. É notável como essas habilidades não apenas moldaram o mundo romano, mas também lançaram as bases para a educação moderna. Hoje, essas mesmas técnicas são essenciais na escrita, no debate e até na comunicação do dia a dia. Na próxima vez que você expressar seus pensamentos, lembre-se, você está conectado a uma tradição antiga que começou nas movimentadas ruas de Roma. O que faz o conhaque mais antigo do mundo após 240 anos? É uma garrafa incrível de Gossi, destilada em 1762. Esta bebida única permaneceu selada por mais de 240 anos, tornando-se uma verdadeira cápsula do tempo do sabor. Imagine a história que ela testemunhou ao longo dos séculos, de revoluções a inovações, descansando silenciosamente em sua garrafa. Em 2014, esse pedaço de tempo líquido foi vendido em um leilão por impressionantes $144 mil, destacando sua raridade e apelo para colecionadores e apreciadores. Você pode estar se perguntando o que torna esse conhaque tão especial. Ele combina a arte de métodos antigos de destilação com o mistério de sua idade. Cada gole oferece uma experiência única, permitindo um vislumbre da maestria do século XVIII. Embora possa não ser aberto em festas, seu caminho do tranquilo porão até a atenção do leilão mostra como algumas coisas podem se tornar lendárias.
Já pensou em como o passar do tempo transforma bebidas simples em tesouros inestimáveis? Por que a nova cobra verde de cabeça chata é importante? Pesquisadores indianos recentemente descobriram essa espécie incrível nas densas florestas de Arunachal Pradesh, um belo estado no nordeste da Índia. Essa descoberta não apenas amplia nosso conhecimento sobre a incrível diversidade de cobras na região, mas também destaca a necessidade de preservar a natureza. A nova cobra verde de cabeça chata mostra a singularidade da vida selvagem que habita locais escondidos, onde muitas espécies aguardam para serem descobertas. À medida que os habitats enfrentam ameaças devido às mudanças climáticas e à urbanização, estudar esses seres pode gerar mais respeito por sua existência. Cada nova descoberta ajuda a criar uma visão mais completa dos ecossistemas e ressalta a importância de sua proteção. Cada cobra de cabeça chata desempenha seu papel no delicado equilíbrio de seu habitat, tornando tais descobertas essenciais para moldar nossas estratégias de conservação. O que mais pode estar esperando para ser descoberto? Você sabia que o Parque Yellowstone tem um plano de erupção? Em caso de uma possível erupção no Parque Nacional Yellowstone, um plano de resposta abrangente é acionado para proteger vidas. Se os cientistas detectarem atividade sísmica incomum, o governo recebe alertas imediatos para se preparar para qualquer atividade vulcânica. Agências como a FEMA, a Agência Federal de Gestão de Emergências, trabalham em estreita colaboração com as autoridades locais para gerenciar os esforços de evacuação de forma eficaz. Elas estabelecem rotas seguras para que moradores e visitantes possam evacuar o parque, garantindo uma comunicação clara durante todo o processo. Além disso, as estratégias de controle de danos vão além da simples evacuação de pessoas. Envolvem monitoramento da qualidade do ar e regulação do acesso a áreas que podem ser afetadas pela queda de cinzas. As equipes do Observatório Vulcanológico de Yellowstone avaliam continuamente os dados sísmicos e as emissões de gases, fornecendo atualizações em tempo real que informam a tomada de decisões. Essa abordagem proativa não só protege a vida selvagem e o meio ambiente natural, mas também prioriza a segurança humana. Embora a ideia de uma grande erupção vulcânica possa ser assustadora, os preparativos em vigor são projetados para responder de forma rápida e eficaz. Você está pronto para explorar como esses sistemas nos mantêm seguros das surpresas da natureza? Você pode se surpreender. Os antigos egípcios adoravam gatos. Os gatos eram considerados seres sagrados, intimamente ligados à deusa Bastet, que representava o lar, a fertilidade e a proteção. Essa conexão profunda com os gatos era tão forte que causar dano a um gato, mesmo que acidentalmente, poderia resultar em punições severas, até mesmo a pena de morte. Os egípcios acreditavam que os gatos traziam sorte e protegiam o lar. Devido a essa veneração, quando um gato querido morria, as famílias realizavam elaborados rituais funerários, mumificando seus animais de estimação para que pudessem acompanhar seus donos na vida após a morte. Arqueólogos até descobriram cemitérios inteiros de gatos, cheios de múmias e oferendas, mostrando o quão importantes esses animais eram para a sociedade antiga. Hoje, os gatos continuam a conquistar nossos corações, lembrando-nos de seu rico passado na cultura egípcia. Por que você acha que os gatos ocupam um lugar tão especial na história da humanidade? E se eu te disser que Yunnan está reescrevendo a história dos pagamentos de aposentadoria? Após 30 anos de espera, Yunnan se tornou a primeira pessoa a retomar os pagamentos de aposentadoria, trazendo alegria e alívio para muitos que contribuíram ao longo da vida para o sistema previdenciário. Durante décadas, os trabalhadores viveram na incerteza, esperando receber os pagamentos prometidos. A ousadia de Yunnan não só oferece um suporte financeiro importante para os aposentados, mas também cria um precedente para outras regiões que enfrentam problemas semelhantes. Com este primeiro pagamento, milhares de pessoas finalmente podem desfrutar da aposentadoria que merecem, passando tempo com a família ou se dedicando a hobbies. Este passo inovador mostra como é crucial cumprir as obrigações com os trabalhadores que dedicaram anos à construção da comunidade. Será que Yunnan inspirará outros a agir em relação às pensões não pagas e a criar um futuro mais seguro para todos? Você sabia que os elefantes fazem funerais para seus mortos? Quando um elefante morre, algo incrível acontece no grupo. Esses animais inteligentes e sociais mostram uma profunda conexão emocional, demonstrando que entendem a seriedade da perda. O grupo frequentemente se reúne em torno do elefante falecido, às vezes cobrindo o corpo com pedras e vegetação como sinal de respeito.
Eles ficam em luto, lembrando de seu amigo, muitas vezes por horas ou até dias. Esse comportamento destaca sua sensibilidade e fortes laços familiares. Os elefantes podem tocar os ossos ou a tromba do falecido, o que parece expressar sua dor. Quando finalmente se afastam, fica no ar uma sensação de perda. Esse ritual fascinante nos faz refletir. Até que ponto essas criaturas majestosas compreendem sua vida e morte? O que realmente causa nossos medos? Cerca de 9% dos americanos sofrem de fobias específicas, o que representa mais de 19 milhões de pessoas. Essas fobias podem variar de medos comuns, como aranhas ou altura, a medos menos comuns, como botões ou a cor roxa. Curiosamente, os adolescentes são ainda mais afetados. 15,1% deles relatam ter uma fobia específica. Essa alta prevalência pode estar relacionada a várias mudanças e pressões que os adolescentes enfrentam, incluindo problemas sociais e estresse escolar. As fobias podem atrapalhar a vida cotidiana, tornando ações simples opressivas. Muitas vezes, esses medos se desenvolvem na infância ou adolescência e podem persistir na idade adulta se não forem tratados. Tratamentos como a terapia cognitivo-comportamental mostraram ser eficazes, ajudando as pessoas a lidarem com seus medos. Você ou alguém que você conhece já enfrentou uma fobia específica? Você não vai acreditar que isso é sobre o sistema de tempo na China. A China é um país enorme, cobrindo 5 fusos horários, mas usa apenas um horário nacional padrão. Isso significa que em toda a China, os relógios marcam a mesma hora. Como resultado, em algumas áreas remotas como Xinjiang, o sol pode nascer apenas às 10 da manhã. Essa abordagem incomum para medir o tempo torna a vida interessante, especialmente para agricultores e trabalhadores que dependem da luz solar em suas atividades diárias. Imagine ter que começar o dia quando o sol está apenas começando a brilhar. Embora esse sistema ajude a manter a uniformidade em todo o país, também causa alguns inconvenientes na programação. Por exemplo, quando é hora do almoço em Xangai, as pessoas no extremo noroeste ainda podem estar pela manhã, se preparando para o seu dia. Este é um exemplo fascinante de como o tempo pode influenciar nossa experiência e rotina. Você já notou as estrelas na bandeira do Brasil? Elas não são apenas enfeites, têm um significado importante. A bandeira do Brasil, com seu fundo verde vibrante e um grande losango amarelo, possui 27 estrelas brancas, cada uma representando as constelações visíveis no céu, quando o Brasil declarou sua independência em 7 de setembro de 1822. Cada estrela simboliza um estado brasileiro ou o Distrito Federal, e sua disposição reflete o céu noturno sobre o Rio de Janeiro naquela época. Esse design único não só destaca a identidade da nação, mas também conecta sua história ao cosmos. As estrelas lembram os brasileiros de suas raízes e de um momento crucial de liberdade. Então, da próxima vez que você ver a bandeira tremulando, olhe atentamente para essas estrelas e pense na história que elas contam sobre independência e orgulho nacional. Você sabia que as mariposas bebem lágrimas de animais? Esse comportamento surpreendente é chamado de lacrifagia e acontece mais frequentemente do que você imagina. Algumas espécies de mariposas, como a interessante mariposa tonga, são atraídas pelos sais presentes nas lágrimas dos mamíferos. Essas pequenas criaturas desenvolveram uma maneira única de complementar sua dieta, obtendo nutrientes importantes das lágrimas que bebem. Você pode imaginar essas mariposas voando no seu jardim, mas esse hábito de beber lágrimas geralmente ocorre na natureza, onde elas encontram amigos desavisados, como cães, gatos e até mamíferos maiores. Pode parecer estranho, mas ao beber lágrimas, as mariposas não só se hidratam, mas também obtêm minerais essenciais. Felizmente, esse comportamento não prejudica os animais. É mais um lanche curioso para as mariposas. Os cientistas estão interessados em saber por que esses insetos evoluíram para buscar essa fonte de alimento tão incomum. Então, da próxima vez que você ver uma mariposa, lembre-se de que ela pode estar em uma missão em busca de lágrimas salgadas. A natureza não é cheia de surpresas. Pronto para mergulhar no mundo dos fatos da Discovery Dynamics? Este vídeo empolgante termina com um convite para que os espectadores curtam e se inscrevam. Mas por que isso é importante? Ao clicar no botão curtir, você não só expressa sua gratidão, você ajuda o canal a crescer e a alcançar mais mentes curiosas como a sua. Inscrever-se significa que você não perderá nenhuma história fascinante ou fato interessante no futuro. A Discovery Dynamics se dedica a explorar as maravilhas da ciência, da natureza, da tecnologia
e muito mais, tornando o aprendizado acessível e divertido. Quanto mais você participa, mais o canal pode criar conteúdos incríveis que atendam aos seus interesses. Então, ao curtir e se inscrever, você se junta a uma comunidade de pessoas que estão prontas para explorar o universo juntas. Cada clique e inscrição alimentam a paixão por espalhar conhecimento e despertar curiosidade. Por que não fazer parte dessa aventura e ficar por dentro de todas as descobertas emocionantes que estão por vir? Sua jornada no mundo de fatos fascinantes já está te esperando. Um fato interessante sobre tomates e batatas. Esses alimentos favoritos, base dos molhos italianos para massas e dos ensopados irlandeses, na verdade têm origens bem distantes de suas raízes culinárias. Os tomates vêm da região oeste da América do Sul, enquanto as batatas são dos Andes. Quando os exploradores europeus chegaram nos séculos XV e XVI, trouxeram esses legumes vibrantes com eles, rapidamente incorporando-os nas cozinhas locais. Essa troca mudou a dieta e transformou pratos em diferentes continentes. Hoje, os tomates adicionam sabores intensos às pizzas, enquanto as batatas são um prato reconfortante e substancial. A trajetória deles destaca como o comércio global e a troca cultural enriquecem não apenas a alimentação, mas também criam conexões. Não é incrível como alimentos que consideramos tradicionais podem ter histórias tão fascinantes? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona o luxo e o desenvolvimento sustentável? Um príncipe em Abu Dhabi levou a ideia de carros ecológicos a um novo patamar ao encomendar um Mercedes-Benz personalizado. Não é apenas um carro, ele vem com um motor incrivelmente potente que acelera de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos. Imagine a sensação de velocidade, mas o que é ainda mais impressionante é que este carro de luxo funciona com biocombustível, provando que alto desempenho e cuidado com o meio ambiente podem andar juntos. Essa combinação incrível de tecnologia avançada e sustentabilidade mostra não só o gosto do príncipe pelo luxo, mas também seu compromisso com um planeta mais limpo. Enquanto fabricantes de automóveis ao redor do mundo continuam a inovar, este carro impressionante serve como um exemplo claro de como podemos desfrutar do luxo enquanto cuidamos do nosso meio ambiente. Você consegue se imaginar ao volante deste carro revolucionário? Você consegue imaginar que as fotografias um dia não existiram? Na década de 1830, o talentoso inventor Louis Daguerre mudou a forma como guardamos momentos para sempre. Ele desenvolveu um método revolucionário que permitia capturar a luz em placas de cobre revestidas de prata, resultando nas primeiras fotografias reais. Antes dessa inovação, as pessoas dependiam de pinturas e esboços para lembrar momentos importantes, mas a técnica de Daguerre permitiu que as imagens fossem preservadas de forma mais realista e acessível. O processo envolvia expor as placas à luz, criando uma imagem impressionante que poderia ser vista por gerações. A invenção de Daguerre abriu as portas para o mundo da fotografia, permitindo que todos documentassem suas vidas, desde retratos de família até paisagens deslumbrantes. Imagine folhear álbuns antigos cheios dessas primeiras fotografias, cada uma contando sua própria história e trazendo o passado à vida. É incrível pensar que uma única invenção poderia mudar nossa maneira de lembrar. Um fato interessante sobre o chocolate amargo. Um grande estudo revelou que as pessoas que consomem chocolate amargo têm menos chances de sofrer de depressão. Os cientistas acreditam que essa deliciosa sobremesa esconde segredos surpreendentes. O chocolate amargo é rico em flavonoides, que podem melhorar o humor, ajudando o cérebro a liberar substâncias que trazem felicidade, como a serotonina. Um pequeno pedaço de chocolate amargo não só satisfaz seu desejo por doces, mas também pode melhorar sua saúde mental. Além disso, os antioxidantes presentes no chocolate amargo ajudam a combater o estresse, que é uma das principais causas da depressão. Imagine saborear uma sobremesa deliciosa que pode elevar seu ânimo. Claro, é importante não exagerar, pois o chocolate é calórico e o consumo excessivo pode causar outros problemas de saúde. A boa notícia é que um pouco de chocolate pode fazer uma grande diferença, então você não precisa se sentir culpado por um pequeno agrado. Na próxima vez que você estiver se sentindo para baixo, considere pegar uma barra de chocolate amargo. Seu humor pode agradecer. Pronto para mergulhar nessa solução chocolatuda? Acredite ou não, mas seu cérebro tem uma zona cega. Esse fenômeno incrível acontece porque nossos olhos não conseguem ver tudo de uma vez. Você tem uma zona cega, onde o nervo óptico se conecta à retina.
E nessa pequena área não há células sensíveis à luz. Mas não se preocupe, seu cérebro compensa essa falta de visão, preenchendo-a com informações visuais ao redor e usando os sinais do outro olho. Se você quiser ver sua própria zona cega, há um teste interessante e simples que você pode tentar. Foque em um objeto fixo, como um ponto em um papel, e mova lentamente outro objeto, como um lápis, pelo seu campo de visão. Em algum momento, esse objeto em movimento desaparecerá do seu campo de visão. Essa mágica do dia a dia mostra o quão adaptáveis nossos cérebros são na percepção do mundo, mesmo com pequenas zonas cegas. Muitos não sabem, mas as gaivotas têm um truque incrível. Algumas gaivotas têm a capacidade surpreendente de expelir seus órgãos internos para se livrar de parasitas incômodos. Essa adaptação incrível para a sobrevivência não é apenas para impressionar. Ela as ajuda a manter a saúde em condições difíceis. Quando uma gaivota está infestada de parasitas, ela pode contrair os músculos ao redor de seus órgãos internos, empurrando-os temporariamente para fora. O processo de expulsão permite que a gaivota se livre dos parasitas que grudaram em seus órgãos. E assim que ela se livra desses incômodos, a ave pode recolocar tudo de volta para dentro. Esse mecanismo de defesa único mostra até onde os animais vão para sobreviver. É não apenas interessante, mas também destaca as adaptações incríveis que existem na natureza. Então, da próxima vez que você ver uma gaivota, lembre-se de que ela pode estar equipada com ferramentas incomuns para a sobrevivência. Você pode acreditar que pedras do mar estão no Everest. Esse fato incrível revela a jornada impressionante da geologia do nosso planeta. No topo do Monte Everest, que tem 8.848 metros de altura, cientistas encontraram pedras que um dia foram parte do fundo do oceano. Isso acontece por causa da tectônica de placas, um processo em que a crosta terrestre é composta por grandes placas que se movem lentamente e interagem umas com as outras. Milhões de anos atrás, forças tectônicas levantaram essas pedras do fundo do mar, formando as majestosas Himalaias que vemos hoje. Essas pedras únicas, conhecidas como sedimentares, frequentemente contêm fósseis ou outros materiais marinhos, o que nos dá pistas sobre as antigas condições de onde vieram. Então, ao admirar as vistas deslumbrantes do topo, lembre-se de que você também está em cima dos restos de um mundo que um dia esteve sob as ondas. Não é incrível como os processos da Terra conectam os oceanos mais profundos com as montanhas mais altas? Você vai se surpreender ao saber que os ladrões adoram caixas de meias. Esse lugar comum de armazenamento não é tão seguro quanto muitos pensam. Quando os ladrões entram nas casas, eles geralmente começam pelas caixas de meias, porque sabem que raramente recebem atenção. Muitos de nós escondemos nossos valores, como dinheiro, joias ou documentos importantes, em lugares que achamos que não serão encontrados. No entanto, essa estratégia pode se voltar contra nós. Em vez de usar lugares previsíveis, é hora de pensar fora da caixa. Considere esconder seus valores em lugares inusitados, como dentro de livros velhos, em utensílios de cozinha ou na forragem de um casaco. Esconder objetos em locais menos óbvios pode dificultar a vida do ladrão. Então, da próxima vez que você for esconder algo valioso, pergunte a si mesmo: este é o melhor lugar para guardar? Assuma o controle da situação e proteja suas coisas de mãos curiosas. Você sabia que o que você come pode afetar muito sua saúde e bem-estar? Seus hábitos alimentares têm um papel importante em como seu corpo funciona, influenciando sua energia e humor. Por exemplo, alimentos de fácil digestão, como frutas e legumes cozidos, ajudam seu corpo a absorver melhor os nutrientes. Isso significa que você pode obter todas as vitaminas e minerais necessários sem sobrecarregar seu sistema. Muitas pessoas gostam de experimentar na cozinha, testando novas receitas e ingredientes para diversificar sua dieta. Seja uma salada colorida cheia de nutrientes ou um ensopado saboroso com vegetais, o interesse por uma alimentação saudável pode melhorar sua saúde geral. Então, da próxima vez que você se sentar à mesa, pense em como suas escolhas podem impactar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Você pode se surpreender ao saber que os gatos precisam de água. Muitos não percebem a importância da hidratação para nossos amigos peludos, especialmente na prevenção de doenças renais. Diferente dos cães, os gatos costumam ter o instinto natural de beber menos água, o que pode causar sérios problemas de saúde. Esse comportamento pode estar ligado ao seu passado evolutivo. Gatos selvagens tradicionalmente obtinham a umidade de suas presas.
Por isso, os gatos domésticos podem preferir ficar deitados em vez de ir até suas tigelas de água. Como eles dormem em média de 12 a 16 horas por dia, podem facilmente esquecer de beber líquido suficiente. Quando os gatos não bebem água suficiente, seus rins podem ter dificuldades em filtrar os resíduos, aumentando o risco de problemas renais. Para manter seu gato saudável, tente oferecer água fresca e limpa em vários lugares e considere adicionar ração úmida à dieta deles. Mudanças simples podem proteger os rins do seu pet. Você já se perguntou por que as baleias azuis cantam tão alto? Esses magníficos seres são conhecidos por emitirem sons que chegam a 188 decibéis, mais alto que um motor a jato. Essa impressionante intensidade é necessária para se comunicar nos vastos oceanos, onde o som viaja mais longe do que a visão. As baleias azuis usam seus poderosos sons para se comunicar, especialmente durante a época de acasalamento ou enquanto procuram alimento. Suas vocalizações podem percorrer centenas de milhas, facilitando a comunicação com outras baleias no grupo. Curiosamente, os cientistas acreditam que os sons altos também ajudam a localizar presas, como o krill. No entanto, esses sons altos enfrentam problemas devido à poluição sonora de navios e construções submarinas, o que pode atrapalhar a comunicação das baleias. Proteger seu ambiente oceânico é crucial para que esses gigantes gentis possam continuar a prosperar e manter suas importantes interações sociais. Incrível, mas o espaço interestelar não é tão vazio assim. Muitas pessoas imaginam as vastas extensões do cosmos como um vazio, mas na verdade estão cheias de meio interestelar, uma mistura de gás e poeira. Principalmente composta de hidrogênio e hélio, essa mistura desempenha um papel fundamental no nascimento das estrelas. Em áreas mais densas, a gravidade atrai esses gases, fazendo-os se comprimir e provocar a fusão nuclear, resultando no surgimento de uma nova estrela. Por exemplo, o Sagitário B2 é uma nuvem de gás próxima ao centro da Via Láctea. É surpreendente que ela emita ondas de rádio e contenha álcool suficiente para encher impressionantes 400 trilhões de pintas de cerveja. Enquanto isso, nebulosas impressionantes como a nebulosa de Órion são visíveis e mostram gás iluminado por estrelas próximas. Essas maravilhas astronômicas nos lembram que mesmo aquilo que parece vazio está cheio de potencial e vida. Quais outros segredos o abismo do cosmos esconde? Você consegue acreditar nas dimensões do MSC Tessa? Este enorme porta-container é oficialmente o maior do mundo, com uma capacidade impressionante de até 24.116 contêineres padrão. Para comparação, imagine que em um único navio é possível transportar uma carga equivalente ao volume de uma cidade inteira. Com quase 1.312 pés de comprimento e 201 pés de largura, o MSC Tessa é um verdadeiro gigante dos oceanos. Este navio impressiona não apenas por seu tamanho, ele desempenha um papel crucial no comércio mundial. Conectando os principais portos ao redor do mundo, o MSC Tessa garante a entrega eficiente de produtos de todos os cantos do planeta. Seja eletrônicos, roupas ou até alimentos, este gigantesco navio é essencial para manter os fluxos comerciais. Imagine quantos caminhões seriam necessários para transportar a mesma quantidade de carga. Todos os dias, o MSC Tessa navega por águas movimentadas, ligando países e economias. Sua enorme presença destaca não apenas os avanços na engenharia naval, mas também a importância da navegação em nosso mundo interconectado. Não é incrível como um único navio pode impactar tantas vidas? Você pode se surpreender. Retratos antigos eram sérios. Na década de 1840, a fotografia ainda era uma arte nova e em desenvolvimento, e as tradições da fotografia de retrato refletiam as normas sociais da época. As pessoas costumavam posar com expressões sérias ou neutras, já que um sorriso largo era considerado inadequado para adultos. Essa ideia surgiu da crença de que um sorriso mostrava falta de sofisticação ou seriedade. Além disso, as tecnologias das câmeras antigas tinham suas dificuldades. O tempo de exposição podia ser longo, às vezes chegando a vários minutos. Isso significava que manter um sorriso por tanto tempo era quase impossível. Então os modelos pareciam mais relaxados ou contidos em suas fotos. Portanto, quando você olha para fotos vintage e nota rostos sérios, lembre-se de que eles não estavam apenas tentando parecer sérios. Estavam seguindo os costumes e as condições práticas de sua época. Você vai se surpreender ao conhecer a pimenta Dragon's Breath. Esse chile picante é famoso não só pela sua ardência incrível, mas também por suas origens medicinais.
Criada na Grã-Bretanha por Mike Smith, essa pimenta pode atingir mais de 2,48 milhões de unidades na escala Scoville, tornando-a uma das pimentas mais picantes do mundo. Embora sua picância possa causar arrepios, ela também pode provocar reações graves, incluindo choque anafilático em pessoas sensíveis. Inicialmente, os cientistas planejavam usá-la como anestésico para a pele, aliviando a dor de pacientes durante procedimentos médicos dolorosos. O composto único chamado capsaicina é o responsável pela intensidade da ardência da pimenta e atualmente está sendo estudado para possíveis aplicações no alívio da dor. Portanto, embora possa ser uma experiência emocionante para os amigos comer um pedaço, é importante manusear essa pimenta com cuidado. Você sabia que Thomas Edison começou a moda dos vídeos de gatos? Em 1892, o grande inventor Thomas Edison deu um passo no mundo do entretenimento ao criar o kinetoscópio, um dos primeiros dispositivos para exibir filmes, que permitia às pessoas assistirem a curtas-metragens. Entre suas incríveis criações estavam divertidas gravações com gatos, incluindo uma brincadeira de boxe entre dois felinos. Esses curtas-metragens cativaram o público e deram início ao tipo de entretenimento que amamos hoje. Imagine as pessoas se reunindo em torno do kinetoscópio, rindo e se surpreendendo com as travessuras desses adoráveis gatos. Essa novidade encantadora deu origem a um fenômeno cultural que, com o tempo, se transformou em uma infinidade de vídeos de gatos que desfrutamos em plataformas como o YouTube e nas redes sociais. Então, da próxima vez que você rir de um vídeo de gato, lembre-se de que tudo começou com Edison e seu espírito inventivo. Sim, é verdade. O bonsai é uma arte incrível que surgiu no Japão e se concentra no cultivo de árvores em miniatura para capturar a beleza da natureza em um espaço pequeno. Bonsai não é uma espécie específica, pode ser criado a partir de diferentes tipos de árvores, cada uma delas cuidada e moldada por mestres habilidosos. Isso inclui técnicas como poda, modelagem com arame e replantio, para estimular formas de crescimento únicas que lembram a grandeza de árvores em tamanho real. Curiosamente, alguns bonsais têm mais de 100 anos e alguns chegam a viver por séculos. Cuidar de um bonsai exige paciência e dedicação, pois essas pequenas maravilhas precisam de atenção regular, incluindo rega adequada, luz solar e ajustes sazonais. Não importa se você é um jardineiro experiente ou um curioso iniciante, criar e cuidar de um bonsai pode ser uma experiência profundamente gratificante, transformando sua casa em um lindo canto da natureza. Você sabia que as águas-vivas podem reverter o envelhecimento? A água-viva Turritopsis dohrnii tem uma habilidade incrível. Ela pode se transformar de um adulto de volta para sua forma juvenil, revertendo assim o processo de envelhecimento. Esse processo extraordinário acontece através da transdiferenciação, quando as células da água-viva são reprogramadas. Imagine se os humanos pudessem fazer o mesmo. Os cientistas estão interessados nessa água-viva, pois ela pode revelar segredos sobre o envelhecimento e oferecer novas ideias para pesquisas em anti-envelhecimento. Ao estudar como essas águas-vivas retornam ao estado jovem, os pesquisadores esperam descobrir novas maneiras de melhorar a saúde e a longevidade humana. Ao mergulharmos mais fundo nos mistérios dessas criaturas fascinantes, podemos encontrar benefícios revolucionários para a medicina. Quem sabe essa água-viva nos dará uma visão do futuro do tratamento do envelhecimento? Vamos desvendar a verdade sobre a estrutura do benzeno. Em 1865, o químico Friedrich August Kekulé apresentou uma ideia revolucionária. O benzeno, um componente importante da química orgânica, tem uma estrutura única em forma de anel. Imagine um círculo formado por 6 átomos de carbono, onde cada carbono está ligado a um átomo de hidrogênio, formando um bonito hexágono. É surpreendente que entre os átomos de carbono haja uma alternância de ligações simples e duplas. Isso não foi uma simples suposição. Kekulé visualizou essa estrutura em um sonho, ao ver uma cobra comendo sua própria cauda, simbolizando a forma circular da molécula. Essa ideia revolucionária ajudou a explicar a estabilidade incomum do benzeno e seu papel em várias reações químicas. Hoje, o benzeno não é apenas uma curiosidade química. Ele é utilizado em inúmeros produtos, de plásticos a corantes. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o benzeno, lembre-se de sua incrível trajetória de um sonho a uma descoberta científica. Vamos revelar a verdade sobre o primeiro CD. Você sabia que a primeira música lançada em CD nos Sekakwa
foi a famosa canção de Bruce Springsteen, Born in the USA. Lançada em 1982, essa data marcante mudou para sempre a forma como percebemos a música. Antes dos CDs, os discos de vinil e as fitas cassete dominavam, mas o CD prometia um som mais limpo e maior durabilidade. O sucesso de Bruce Springsteen foi uma ótima escolha, pois refletia o espírito da geração e mostrava a qualidade superior do som dessa nova tecnologia. Este álbum não era apenas música, ele marcou o início da era digital no consumo de música. Imagine ouvir esse poderoso hino pela primeira vez em um disco brilhante, e não em um velho vinil arranhado. Que incrível saber que uma canção sobre a experiência americana liderou a transição para uma nova era na forma de ouvir música. O que aconteceu com a Vila Inuit, desaparecida em 1930? Em 1930, o mundo foi surpreendido por um mistério, quando uma vila inteira de Inuits perto do lago Anjacuíne, no Canadá, desapareceu sem deixar vestígios. Imagine, as casas estavam vazias e a comida deixada para trás, como se os moradores tivessem saído de repente. As circunstâncias desse evento estranho permanecem incertas, gerando debates entre historiadores e pesquisadores. Alguns acreditam que mudanças no ambiente ou uma ameaça repentina da vida selvagem podem ter levado os moradores a evacuar rapidamente. Outros sugerem que eles poderiam ter sido atraídos por melhores áreas de caça ou novos assentamentos. No entanto, apesar das extensas buscas ao longo das décadas, os investigadores não encontraram provas convincentes para explicar o que realmente aconteceu. A história do lago Anjacuíne agora se assemelha a um conto popular, envolto em mistério e intriga. Esse evento enigmático continua a se inspirar livros, documentários e discussões. Ao mergulharmos mais fundo em nosso passado, não podemos deixar de nos perguntar: será que há outras histórias ocultas esperando para serem descobertas? Você sabia que o sorvete pode ser ilegal no Alabama? No Alabama, existe uma regra curiosa que proíbe carregar sorvete no bolso de trás. Essa estranha lei surgiu em tempos em que o roubo de cavalos era um grande problema. Os ladrões atraíam os cavalos, escondendo o sorvete nos bolsos para chamar a atenção dos animais. Embora isso pareça algo de desenho animado, destaca como as leis podem surgir de circunstâncias únicas do passado. Hoje, essa regra é em grande parte ignorada e serve como um lembrete divertido da história, e não como uma regulamentação séria. Muitas pessoas riem dessa lei estranha, mas ela também levanta questões sobre como criamos e mantemos leis na sociedade. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um sorvete, lembre-se, não coloque no bolso de trás. Você já viu um peixe cair do céu? Na cidade de Ioro, em Honduras, todo verão, entre maio e junho, acontece um evento incrível conhecido como Chuva de Peixes. Há mais de 100 anos, moradores e turistas observam pequenos peixes prateados caindo das nuvens, criando um espetáculo verdadeiramente mágico. Embora os cientistas ainda não consigam explicar exatamente esse fenômeno, muitos acreditam que tornados de água podem ser a causa. Esses ventos poderosos conseguem levantar peixes de lagos ou rios e transportá-los longe quando perdem força. Imagine olhar para cima e ver um peixe pousando bem na sua frente. Esse evento incrível não apenas surpreende quem o testemunha, mas também destaca as maravilhas da natureza que ainda não compreendemos completamente. Quais outros mistérios nosso mundo pode esconder? Esse fascinante evento continua a despertar curiosidade e admiração em pessoas ao redor do mundo. Você sabia que 16% das pessoas enfrentam esse problema? Essa estatística mostra que cerca de 1 em cada 6 pessoas no mundo vive com uma séria questão de saúde. Esse problema pode se referir a várias doenças, mas geralmente envolve transtornos mentais ou doenças crônicas que afetam a vida cotidiana. Considerando que a população mundial já ultrapassou 8 bilhões, isso significa que mais de 1,2 bilhão de pessoas enfrentam dificuldades que podem impactar seu bem-estar, tornando isso um sério problema de saúde pública. Curiosamente, embora 16% enfrentem essa questão específica, outra estatística revela que 33% da população mundial menciona múltiplas condições, indicando que muitos podem ser afetados por mais de uma doença ao longo da vida. Isso ressalta como os problemas de saúde estão interconectados e por que é importante entender e abordar essas questões para melhorar a qualidade de vida geral. Quais passos estamos tomando para apoiar os afetados? Você pode se surpreender. No Antigo Egito, o conhecimento era valorizado.
No agitado mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria era um grande símbolo de aprendizado. Quando navios chegavam aos portos egípcios, os oficiais verificavam cuidadosamente suas cargas em busca de livros. Se encontrassem textos, esses livros eram rapidamente enviados para a biblioteca. Lá, escribas copiavam cuidadosamente cada texto para preservar o conhecimento contido neles. Os originais ficavam seguros na grande biblioteca, enquanto as cópias eram devolvidas aos proprietários. Essa prática ajudava a manter um tesouro de informações, protegendo obras importantes da filosofia à ciência para as futuras gerações. A Biblioteca de Alexandria se tornou um farol de iluminação, atraindo estudiosos de todos os cantos do mundo e criando uma cultura onde o conhecimento não apenas era valorizado, mas também ativamente buscado. Você consegue imaginar a emoção de descobrir novas ideias em antigos pergaminhos? Vamos revelar a verdade sobre o barco a vapor do Rio Norte. Lançado em 1807, o barco a vapor do Rio Norte foi um navio revolucionário que mostrou as incríveis possibilidades da energia a vapor no transporte aquático. Este navio inovador, também conhecido como Clermont, foi projetado pelo renomado inventor Robert Fulton. Antes dele, a maioria dos transportes aquáticos dependia de velas ou remos, tornando as viagens lentas e imprevisíveis. O barco a vapor do Rio Norte mudou isso, oferecendo uma maneira confiável e eficiente de se mover com motores a vapor. Ele podia navegar contra a corrente dos rios, o que antes era um grande desafio para os barcos. Este design inovador foi um marco na tecnologia marítima, levando à construção de mais barcos a vapor e transformando o comércio e o transporte de passageiros pelos rios. Com o aumento do número de barcos a vapor, novas rotas foram abertas, tornando o transporte mais rápido e acessível para todos. O sucesso do barco a vapor do Rio Norte deu início a uma revolução na forma como pessoas e mercadorias se deslocavam pelos caminhos aquáticos, abrindo caminho para a moderna indústria de navegação. Você sabia sobre essa famosa cena do filme A Proposta? Na comédia romântica A Proposta, com Sandra Bullock e Ryan Reynolds, há uma cena sexual marcante que se destaca pela combinação única de humor e química. Esse momento é lembrado não só pelo riso, mas também pela amizade sincera entre os atores. Apesar da conexão na tela, Bullock e Reynolds confessaram que se sentiram desconfortáveis durante as filmagens dessa cena íntima. A razão, a forte amizade deles. Em vez de focar apenas no romance do roteiro, eles estavam cientes da ligação platônica, o que tornava mais difícil retratar tal proximidade. A sinceridade deles sobre o desconforto adiciona uma camada relacionável ao filme, lembrando o público de que até estrelas de Hollywood podem passar por momentos embaraçosos. É uma visão interessante de como relacionamentos pessoais podem influenciar as performances, tornando a química mais genuína e acrescentando um toque de comédia. Você acreditaria que amizades fortes podem complicar o romance na tela? Você consegue imaginar como são removidos os resíduos dos banheiros dos aviões? É um processo interessante que muitos não pensam ao embarcar. Após o voo, os resíduos não são simplesmente despejados. Eles são cuidadosamente tratados por meio de um sistema de mangueiras conectadas a caminhões especializados. Assim que o avião pousa, a equipe de solo utiliza esses caminhões para sugar os resíduos dos tanques do avião. Isso garante um ambiente higiênico e seguro para os passageiros e a tripulação. Os caminhões têm potentes sistemas de sucção que removem rapidamente os resíduos, armazenando-os em tanques herméticos para evitar vazamentos. Esse sistema mostra como a tecnologia da aviação não só melhora a experiência de voar, mas também mantém a limpeza e a saúde nos aeroportos. Na próxima vez que você voar, talvez você aprecie como essas operações discretas ajudam a manter a ordem no avião, tornando sua viagem mais agradável. Não é incrível como a aviação combina soluções de engenharia com necessidades do dia a dia? Muitas pessoas não sabem, mas a Arca de Noé era enorme. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé tinha cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para comparação, um campo de futebol moderno tem cerca de 100 metros. A Arca de Noé era significativamente mais longa. Esse tamanho era impressionante na antiguidade, tornando a Arca um dos maiores barcos já construídos. Ela foi feita para salvar Noé, sua família e pares de animais do grande dilúvio, e esse enorme navio de madeira representa uma conquista de engenharia notável. É surpreendente pensar em como Noé conseguiu realizar essa tarefa grandiosa, com ferramentas e tecnologias limitadas.
A arca não era apenas grande, ela também precisava ser suficientemente resistente para sobreviver às águas turbulentas descritas na história. Muitos cientistas e historiadores continuam a investigar as dimensões da arca e o significado de seu tamanho, questionando como ela funcionava como um zoológico flutuante. Uma estrutura tão grandiosa poderia realmente ter existido? Muitos não sabem, mas o riso é um fenômeno antigo. Pesquisas mostram que o riso surgiu muito antes da linguagem. Essa descoberta surpreendente foi feita em estudos, onde filhotes de macacos reagiam com risadas quando eram cutucados, semelhante ao riso de bebês humanos. Essas reações brincalhonas indicam que o riso não é apenas uma característica humana, ele faz parte da nossa história evolutiva, compartilhada com nossos primatas. Cientistas acreditam que essa forma de comunicação ajudou os primeiros humanos a estabelecer laços sociais e expressar emoções antes do surgimento da linguagem estruturada. É um lembrete de que, por trás de nossas palavras complexas, a pura alegria do riso nos une a todos. Então, da próxima vez que você rir de uma piada ou compartilhar risadas com amigos, lembre-se de que essa expressão agradável está ligada a uma história muito mais profunda que nos conecta aos nossos ancestrais animais. E se eu disser que as estrelas brilham além da nossa percepção? A radiação cósmica das estrelas preenche o céu noturno com uma energia que não conseguimos ver. Embora as estrelas pareçam pontos distantes de luz, elas emitem uma enorme quantidade de radiação que viaja pelo universo. Essa radiação inclui tudo, desde luz infravermelha até ultravioleta, e embora seja invisível aos olhos humanos, isso mostra que nosso universo está cheio de energia. Imagine uma dança cósmica, onde as estrelas estão constantemente emitindo ondas de energia, iluminando o espaço ao seu redor de uma forma que não conseguimos entender completamente. Cientistas usam ferramentas especiais para detectar essa energia oculta, revelando os mistérios do nosso universo. Isso pode nos ajudar a entender não apenas como as estrelas funcionam, mas também como as galáxias se desenvolvem. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que por trás das luzes cintilantes existe um mundo inteiro de energia cósmica esperando para ser descoberto. O que realmente acontece quando o coração se parte? A síndrome do coração partido, ou cardiomiopatia Takotsubo, é uma condição interessante, mas preocupante, que mostra a forte conexão entre nossas emoções e o corpo. Quando uma pessoa passa por um estresse emocional intenso, como a morte de um ente querido ou uma separação dolorosa, isso pode desencadear essa síndrome. Como resultado, o coração aumenta temporariamente e assume uma forma semelhante à armadilha japonesa para polvos, chamada Takotsubo. Essa mudança incomum afeta a capacidade do coração de bombear sangue de forma eficaz, levando a sintomas semelhantes a um ataque cardíaco, como dor no peito e falta de ar. Cientistas acreditam que hormônios do estresse, como a adrenalina, desempenham um papel importante nesse processo. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um coração partido, lembre-se de que não é apenas emocional. Ele pode fisicamente mudar nossos corações também. Fatos incríveis sobre leões na natureza. Leões, muitas vezes chamados de reis da selva, na verdade preferem as planícies gramadas e savanas a florestas densas. Esses majestosos animais formam grupos sociais chamados de bandos, que geralmente são compostos por fêmeas relacionadas, seus filhotes e alguns machos dominantes. Curiosamente, a maior parte da caça é feita pelas fêmeas, que mostram suas incríveis habilidades de trabalho em equipe. Elas frequentemente trabalham juntas para se aproximar da presa e emboscar, garantindo que a família tenha comida suficiente. Ao mesmo tempo, os machos desempenham um papel importante. Eles protegem o território do bando contra rivais e cuidam dos filhotes. Essa divisão de tarefas destaca como eles colaboram para sobreviver na natureza, tornando-os tanto ferozes quanto cuidadosos. A dinâmica dentro do bando ajuda-os a prosperar em habitats abertos, onde podem detectar ameaças e oportunidades a longas distâncias. Portanto, da próxima vez que você pensar em leões, lembre-se de que eles são não apenas predadores temíveis, mas também ótimos jogadores de equipe. Descubra os segredos da Caverna das Dunas Douradas no Vietnã. Esta caverna incrível é um verdadeiro tesouro, com quase 9 quilômetros de extensão e alta o suficiente para abrigar um arranha-céu. Imagine-se em um mundo onde as nuvens flutuam no ar e florestas crescem dentro da caverna. A ecossistema única cria uma atmosfera impressionante, fazendo os visitantes se sentirem em um país de contos de fadas.
A Caverna das Dunas Douradas é surpreendente não apenas pelo seu tamanho, mas também pela diversidade de flora e fauna que abriga. Aventureiros e amantes da natureza são atraídos por sua beleza e pela oportunidade de explorar seus mistérios. Ao percorrer os vastos túneis, você pode sentir que encontrou um mundo inexplorado, cheio de maravilhas. Que histórias essas paredes antigas poderiam contar se pudessem falar? Não perca a chance de ver esta incrível obra-prima da natureza, escondida na deslumbrante paisagem do Vietnã. Você já visitou o incrível complexo de Angkor? Este maravilhoso lugar no Camboja abriga o famoso Angkor Wat, considerado um dos maiores e mais complexos templos religiosos do mundo. Angkor não só exibe uma arquitetura impressionante, mas também possui a maior densidade de templos do mundo, tornando-se um patrimônio mundial da Unesco. Pessoas de todo o mundo buscam visitar este local incrível para admirar sua beleza antiga e rica história. O complexo de templos de Angkor foi construído entre os séculos 9 e 15 e reflete a grandeza do Império Khmer. Angkor Wat, originalmente construído como um templo hindu, gradualmente se transformou em um santuário budista, simbolizando a mudança nas crenças religiosas ao longo do tempo. Os visitantes podem passear pelas selvas verdes e trilhas antigas, admirando as magníficas esculturas em pedra e as enormes torres que se erguem acima da paisagem. Ao explorar, você descobrirá que este complexo icônico é não apenas uma conquista arquitetônica, mas também uma parte importante da identidade cultural do Camboja. Então, por que não planejar uma viagem para ver este lugar maravilhoso de perto? Você sabia que a tribo Doni, localizada em Papua, Indonésia, possui um ritual de luto muito especial? As mulheres dessa tribo costumam cortar a ponta dos dedos para expressar sua dor após a perda de um ente querido. Essa prática, que está se tornando rara, foi historicamente um forte símbolo de tristeza, visível nas mãos de muitas mulheres da tribo. Quando um membro da família morria, era comum que a mulher sacrificasse parte de seu dedo como sinal de luto, criando uma expressão tangível de sua profunda dor emocional. Cada ponta de dedo cortada contava uma história de amor e perda, ressaltando o rico patrimônio cultural da tribo. Hoje, com a modernização e a adaptação das novas gerações a novos costumes, esse tocante ritual está gradualmente desaparecendo. No entanto, as histórias e significados por trás dele nos lembram das diversas maneiras como diferentes culturas expressam seu luto. Será que entender essas tradições mudará nossa percepção sobre a dor? Prepare-se para se surpreender com os camelos nos caravan. Você sabia que um grupo de camelos é chamado de caravan? Esses animais incríveis têm uma história fascinante como heróis do transporte em regiões desérticas ao redor do mundo. Ao longo dos séculos, comerciantes e viajantes confiaram nos camelos para transportar suas cargas e atravessar paisagens arenosas difíceis. Com sua habilidade única de ficar sem água por dias e percorrer longas distâncias, os camelos são perfeitamente adaptados às condições extremas dos desertos. Eles podem carregar cargas pesadas, tornando-se essenciais para rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda. Viajando com suas patas fortes e macias, esses navios do deserto tornaram-se símbolos de resistência e resistência. Seja especiarias, têxteis ou até mesmo pessoas, os caravan contribuíram para trocas culturais e moldaram civilizações. Não é incrível como uma palavra tão simples pode representar uma rica história de aventuras e conexões em vastos espaços? Uma descoberta de $4 pode ser inestimável. Em 1989, um homem corajoso encontrou o que parecia ser uma pintura comum em um mercado de pulgas, pagando apenas $4 por ela. Ele não imaginava que por trás daquela obra de arte estava o original da Declaração de Independência, datado de 1776. Este documento incrível, um dos poucos que sobraram, se revelou um verdadeiro tesouro da história americana. Quando o homem descobriu o segredo escondido atrás da pintura, deve ter ficado encantado. Mais tarde, o documento foi vendido em um leilão por mais de $2 milhões, provando que, às vezes, os tesouros mais valiosos estão bem à vista. Essa história incrível nos lembra que a história pode ser encontrada nos lugares mais inesperados, despertando curiosidade e interesse sobre o que mais pode estar escondido bem debaixo do nosso nariz. Que tesouros podem nos esperar nos mercados de pulgas locais? Você sabia que os banheiros podem ter cronômetros?
Em alguns banheiros públicos, existem dispositivos úteis que monitoram quanto tempo uma pessoa passa dentro. Imagine entrar em um banheiro e ver um cronômetro contando os segundos da sua estadia. Quando o banheiro está livre, o cronômetro geralmente fica verde, sinalizando para os outros que está disponível. Esse sistema ajuda a manter a limpeza e permite controlar o uso. Em lugares movimentados como aeroportos ou shoppings, os cronômetros podem melhorar o fluxo de pessoas, garantindo que ninguém espere muito tempo por uma cabine livre. A ideia de cronômetros em banheiros pode parecer surpreendente, mas contribui para uma melhor experiência para todos. Alguns podem até dizer que isso adiciona um elemento de responsabilidade, incentivando as pessoas a saírem mais rápido. Embora nem todo banheiro público tenha essa tecnologia, aqueles que têm podem nos ajudar a repensar a eficiência em espaços públicos. O que você acha da ideia de cronômetros em banheiros, útil ou invasivo? Descubra as cabanas nas árvores da Floresta Negra, na Alemanha. Esta região mágica é famosa por suas paisagens deslumbrantes e vastos espaços verdes, mas as cabanas nas árvores elevam a experiência a um novo nível. Confortavelmente situadas entre as altas árvores, esses lugares únicos oferecem uma estadia luxuosa, permitindo que os hóspedes durmam literalmente entre as copas das árvores. Imagine acordar ao som dos pássaros cantando e das folhas sussurrando, cercado pela beleza da natureza. Cada cabana foi projetada para se integrar harmoniosamente ao ambiente, utilizando materiais ecológicos e práticas sustentáveis. As comodidades incluem camas confortáveis, áreas aconchegantes para relaxar e até varandas privativas para um café da manhã com vista. Além disso, muitas cabanas estão equipadas com comodidades modernas, garantindo a combinação perfeita de conforto e aventura. Se você é um amante de atividades ao ar livre ou apenas busca relaxamento, essas cabanas nas árvores oferecem um refúgio tranquilo que conecta você à natureza de uma forma verdadeiramente inesquecível. Você não vai acreditar nessa lei de direção no Alabama. No Alabama, existe uma regra incomum que proíbe dirigir com os olhos vendados. Essa lei estranha nos faz pensar sobre o que poderia tê-la inspirado. Será que alguém realmente achou que dirigir com os olhos vendados era uma boa ideia? A existência dessa regra aponta para uma história curiosa de comportamento imprudente. Para dirigir, é essencial ver claramente a estrada, e com os olhos vendados você não vê nada. Essa lei nos lembra da importância da segurança nas estradas e pede aos motoristas que sejam responsáveis. Embora possa parecer engraçado, as regras de segurança muitas vezes surgem de incidentes reais que causaram preocupação. Leis como essa, mesmo que hoje pareçam estranhas, foram criadas para proteger as pessoas de perigos. Quantas outras leis estranhas você acha que podem ter histórias parecidas? Você sabia que os rinocerontes negros são exigentes com a comida? Os rinocerontes negros são criaturas incríveis, conhecidos por seus hábitos alimentares únicos. Diferente dos rinocerontes brancos, que preferem pastar em gramados curtos por causa de seus lábios superiores quadrados, os rinocerontes negros têm um paladar mais refinado e se alimentam de diferentes tipos de vegetação. Seus lábios superiores afilados permitem que eles capturem e arranquem folhas, galhos e arbustos de árvores e plantas, tornando sua dieta bastante variada. Essa seletividade na alimentação ajuda na sobrevivência em habitats, muitas vezes em áreas com vegetação densa, enquanto os rinocerontes brancos dominam as planícies abertas. Infelizmente, os rinocerontes negros estão classificados como ameaçados de extinção devido à perda de habitat e à caça ilegal, principalmente por causa de seus chifres. Ao preservar seu habitat e entender suas necessidades, podemos apoiar esses animais incríveis. Na próxima vez que você pensar em rinocerontes, lembre-se de que os rinocerontes negros e brancos desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, apesar das diferenças em suas dietas. Não é surpreendente como a natureza se adapta para garantir diferentes estratégias de sobrevivência para espécies semelhantes. Você sabia que a tripofobia afeta muitas pessoas ao redor do mundo? Essa fobia incomum causa um medo intenso ou desconforto quando as pessoas veem aglomerados de pequenos buracos ou padrões, como em colmeias ou sementes de lótus. Embora possa parecer estranho, a tripofobia pode provocar ansiedade e preocupação sérias em quem a enfrenta. Algumas pessoas podem sentir calafrios, batimentos cardíacos acelerados ou até náuseas ao ver esses padrões. Os cientistas ainda tentam entender por que essa fobia se desenvolve.
Alguns sugerem que pode estar relacionada a reações evolutivas, quando a visão de buracos lembrava nossos ancestrais de criaturas perigosas ou nocivas. Outros acreditam que pode ser um comportamento aprendido desde a infância. Seja qual for a razão, a tripofobia destaca como nossos cérebros podem reagir intensamente a certos estímulos visuais, lembrando-nos de quão complexos podem ser nossos sentimentos. Salvehut é realmente extrema? Localizada a 13 mil pés de altura em um penhasco na Suíça, a Salvehut é considerada a cabana de montanha mais extrema do mundo. Essa incrível construção foi feita especialmente para situações de emergência e não é destinada a visitas casuais. Para chegar até ela, é preciso esforço. Alpinistas e aventureiros enfrentam rotas desafiadoras e arriscam em condições perigosas para alcançar a cabana, tornando-a um verdadeiro refúgio para aqueles que se encontram em situações difíceis nas montanhas. Com vistas deslumbrantes e uma sensação de isolamento, a Salvehut oferece abrigo seguro para os corajosos que se atrevem a escalar. É um lugar que testa seus limites. Apenas os mais valentes ou desesperados conseguem chegar lá. Então você está pronto para a aventura? Lembre-se, o caminho não é apenas sobre chegar ao destino, é um teste da sua força de vontade. Prepare-se para se surpreender com o antigo Chand Baori na Índia. Este impressionante poço, localizado na tranquila cidade de Abhaneri, é uma verdadeira maravilha da engenharia e da história. Construído no século IX, o Chand Baori possui cerca de 300 degraus, cuidadosamente esculpidos, descendo 13 metros para acessar as valiosas águas subterrâneas. No calor escaldante do clima indiano, este profundo poço era uma fonte vital de água para os moradores locais. Hoje, os visitantes podem explorar sua arquitetura fascinante, com entalhes e padrões intrincados que refletem a habilidade de sua época. Famílias se reuniam aqui, compartilhando histórias enquanto desciam os frescos degraus de pedra para encher seus recipientes. Imagine-se caminhando por esses antigos degraus, deixando marcas de um passado distante, admirando a genialidade que garantiu a sobrevivência em condições desafiadoras. Não é incrível como a história e a funcionalidade se unem em uma forma tão bela? Você sabia que as focas de Weddell podem girar a cabeça quase 180 graus? Essa habilidade incrível as destaca entre os mamíferos marinhos. Habitantes das águas geladas da Antártica, as focas de Weddell desenvolveram características únicas para sobreviver em condições tão severas. Seus pescoços são muito flexíveis, permitindo que girem a cabeça quase completamente, ajudando a vigiar predadores e encontrar comida. Ao contrário de muitas outras focas, elas conseguem mergulhar a grandes profundidades, chegando a mais de 600 metros para pescar peixes e lulas. Esse movimento impressionante da cabeça, junto com suas habilidades de natação, as ajuda a se moverem eficientemente pelo gelo e pela água aberta. Com olhos grandes e expressivos e rostos com bigodes, as focas de Weddell são interessantes não apenas por suas adaptações, elas também desempenham um papel importante no ecossistema antártico. Caçando e mantendo as populações de peixes, elas contribuem para um ambiente marinho equilibrado. Não é incrível como esses seres são especializados para sobreviver em um dos lugares mais extremos do planeta? Você já percebeu como reconhecemos rostos? As pessoas naturalmente se atraem por rostos, e nosso cérebro é especialmente projetado para essa tarefa. Áreas específicas do cérebro são responsáveis pelo reconhecimento facial, o que nos permite identificar uns aos outros desde cedo. Essa habilidade é crucial para as interações sociais, pois distinguir amigos de inimigos nos ajuda a construir relacionamentos de forma segura. Por exemplo, quando vemos um rosto familiar, nosso cérebro processa rapidamente essa informação, permitindo que tomemos decisões sociais, como nos aproximar ou evitar alguém. Mas não para por aí. Nosso cérebro também nos ajuda a interpretar diferentes expressões emocionais, da alegria à tristeza, o que melhora nossa capacidade de nos comunicarmos e nos conectarmos com os outros. Imagine um mundo sem reconhecimento facial. Seria quase impossível reconhecer pessoas próximas. Essa incrível habilidade molda nosso ambiente social, lembrando-nos da importância dos rostos para construir conexões e entender uns aos outros. Então, da próxima vez que você cumprimentar um amigo, pense nesse processo fascinante no cérebro que torna isso possível. Difícil de acreditar, mas corridas na chuva são incríveis. Imagine-se dirigindo um carro potente em uma pista desafiadora, mas em vez de um céu claro você enfrenta uma tempestade.
Foi exatamente isso que fez um piloto determinado, que dirigiu por mais de 3 horas sem limpadores. Ele acelerou na pista, confiando apenas em seus instintos e habilidades para completar as últimas 40 voltas. A chuva criou um desafio escorregadio, transformando cada curva em um teste de agilidade e concentração. Sem a vantagem de uma visão clara dos limpadores, ele teve que sentir cada curva e ajustar a velocidade de acordo com a aderência da pista. Essa experiência intensa mostra a incrível conexão entre o piloto e seu carro, onde o instinto pode ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Na próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da coragem e do pensamento rápido necessários para competir em condições tão extremas. Vamos revelar a verdade sobre a distância da Terra ao Sol. Você não vai acreditar, mas a Terra está na verdade mais perto do Sol durante os meses de verão. Esse fato surpreendente pode parecer estranho, já que frequentemente associamos o verão ao calor. No entanto, a órbita da Terra ao redor do Sol não é circular, mas elíptica. No verão do hemisfério norte, de junho a setembro, nosso planeta atinge um ponto chamado periélio, onde está a cerca de 147 milhões de quilômetros do Sol. Essa proximidade ajuda a receber energia, mas é a inclinação do eixo da Terra que determina nossas estações. O hemisfério norte se inclina em direção ao Sol, recebendo mais luz solar direta, o que resulta em temperaturas mais altas no verão. Ao mesmo tempo, o hemisfério sul se inclina para longe do Sol e desfruta do inverno. Não é incrível como a dança da Terra e do Sol cria nossas diversas estações? Você consegue imaginar que os dragões de Komodo comem tanto? Essas incríveis répteis podem engolir até 80% do seu peso de uma só vez. Essa habilidade impressionante se deve aos seus estômagos elásticos e mandíbulas flexíveis, que permitem que eles devorem grandes animais, como cervos e javalis. Essa característica não é apenas um truque para esses poderosos predadores, é uma adaptação inteligente para a sobrevivência. Ao consumir uma grande quantidade de comida durante a caça, eles acumulam energia para os momentos em que a comida é escassa. Imagine como isso é útil em condições severas, como nas ilhas da Indonésia, onde eles vivem. Quando outros animais podem ter dificuldade em encontrar alimento, o dragão de Komodo tem uma vantagem estratégica, permitindo que ele sobreviva em condições desafiadoras. Então, da próxima vez que você pensar em uma refeição farta, lembre-se desses gigantes lagartos e seus hábitos alimentares surpreendentes. Você consegue imaginar como é errado pronunciar palavras estrangeiras simples? O hiperforenismo é um fenômeno curioso, onde as pessoas pronunciam incorretamente termos estrangeiros, que na verdade são mais simples do que pensam. Por exemplo, muitos têm dificuldades com nomes como habanero ou Pequim, provavelmente se preocupando demais com a pronúncia e errando. Isso pode parecer estranho, mas acontece com frequência, porque nos sentimos inseguros em idiomas desconhecidos, o que complica o que deveria ser simples. Pegue Cuda Gross. Pode parecer complicado, mas, na verdade, confunde as pessoas mais do que deveria. Esse fenômeno destaca como nossos cérebros às vezes complicam a linguagem, criando uma mistura engraçada de humor e constrangimento. Embora possa ser embaraçoso pronunciar uma palavra errada, essa é uma experiência comum que nos une. Afinal, a linguagem é feita para comunicação e diversão. Então, por que não aceitar nossos pequenos erros? Porque a impressão da sua língua é importante. Assim como nossas impressões digitais, cada pessoa tem uma impressão única da língua. Esse fato incrível é baseado em pesquisas que mostram que os padrões na nossa língua são tão únicos quanto as linhas em nossos dedos. Cientistas estão estudando como essa característica incomum pode se tornar uma nova forma de identificação. Imagine entrar em um prédio seguro e, em vez de usar um crachá, você simplesmente lambe um scanner especial para confirmar sua identidade. Esse método de identificação pode parecer estranho, mas pode oferecer uma alternativa mais higiênica e eficiente aos métodos tradicionais. Como nossa língua muitas vezes é esquecida, nas discussões sobre identificação pessoal, é empolgante descobrir como ela pode desempenhar um papel mais importante. Então, da próxima vez que você pensar em impressões digitais, não se esqueça da sua língua. Talvez essa seja a próxima grande inovação na segurança. Prepare-se para se surpreender com o segredo que provoca cócegas no seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro tem um truque esperto para não se fazer cócegas? Parece incrível, mas essa habilidade é importante para nossas interações sociais.
O cérebro usa a autoconsciência para reconhecer a sensação de cócegas, o que significa que quando você tenta se fazer cócegas nas próprias pernas, isso não provoca cócegas. Esse mecanismo fascinante ajuda a manter a ordem social, evitando risadas durante atividades cotidianas. Imagine tentar ter uma conversa séria ou trabalhar enquanto é tomado por risadas incontroláveis. Filtrando essas sensações, seu cérebro permite que você se concentre nas tarefas diárias sem distrações. Portanto, da próxima vez que você rir quando alguém lhe fizer cócegas, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você permaneça focado e engajado com o mundo ao seu redor. É incrível como algo tão simples ajuda você a navegar na vida cotidiana. É verdade que estátuas podem contar histórias? No centro de muitas cidades estão as estátuas de São João Nepomuceno, Santa Lutigarda e São Vito. Elas não são apenas belas decorações, mas símbolos de uma rica cultura local e história. Cada estátua reflete a essência de seu protótipo, representando características e virtudes únicas que a comunidade valoriza. São João Nepomuceno, conhecido por sua fé inabalável e compromisso com a verdade, é frequentemente retratado com uma cruz na mão, lembrando as pessoas de seu legado eterno. Santa Lutigarda, famosa por suas visões místicas e natureza contemplativa, traz ao bairro uma sensação de paz e espiritualidade. Por fim, São Vito, padroeiro dos dançarinos, demonstra a alegria e a vivacidade das festas locais. Essas estátuas não são apenas pedra, elas são conexões vivas com o passado, convidando-nos a explorar as narrativas culturais e tradições que moldam nossas identidades hoje. Exercícios físicos regulares são como uma poção mágica para o seu cérebro. Eles não apenas moldam seu corpo, mas também melhoram a função cerebral, sendo um ótimo código legível para a saúde mental. Quando você se exercita, seu coração bate mais rápido, enviando mais oxigênio para o cérebro e liberando hormônios da felicidade, as endorfinas. Esse processo melhora o humor e desenvolve as habilidades cognitivas. Pesquisas mostram que pessoas que se exercitam regularmente têm melhor memória, criatividade e habilidades de resolução de problemas. Seja uma caminhada rápida, dançar ou treinar na academia, cada movimento conta. Então, da próxima vez que você se sentir para baixo ou distraído, lembre-se de que praticar esportes pode ser a melhor solução para o seu cérebro. Que tal experimentar? E se eu disser que segundos podem mudar tudo? 1 milhão de segundos é cerca de 11 dias, o que parece bastante tempo, mas espere até ouvir sobre 1 bilhão de segundos. Esse enorme número equivale a cerca de 32 anos. Essa comparação mostra como esses grandes números são diferentes. Pense nisso. 11 dias é como um feriado e 32 anos é uma vida inteira. No nosso dia a dia, muitas vezes, usamos esses termos sem perceber suas dimensões. Por exemplo, quando falamos em economizar $1 milhão em comparação a $1 bilhão, podemos nos confundir com os números. No entanto, é claro que esses números têm significados completamente diferentes. Ao refletir sobre tempo e números, lembre-se de que 1 milhão de segundos pode passar despercebido, enquanto 1 bilhão de segundos pode levá-lo a um novo capítulo na vida. Você fica surpreso com quão diferentes eles realmente são? Você já pensou em como o Google mudou a internet? Em 1998, 2 estudantes da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, iniciaram um projeto de pesquisa que transformou para sempre o cenário digital. Eles criaram um algoritmo inovador chamado PageRank, que avaliava sites com base em sua relevância e na quantidade de links. Essa nova abordagem foi uma verdadeira revolução na busca online, permitindo que os usuários encontrassem rapidamente as informações mais relevantes. Antes do Google, procurar algo na internet era como procurar uma agulha em um palheiro. Graças à visão de Page e Brin, agora temos um poderoso sistema de busca que classifica o conteúdo pela sua importância e não apenas por palavras-chave aleatórias. Essa revolução no acesso à informação não só mudou nossos hábitos online, mas também abriu caminho para muitas inovações. Você consegue imaginar a internet sem o Google hoje? Descubra o que realmente aumenta sua conta de internet. No início da era da internet, a AOL, um dos pioneiros do acesso online, cobrava dos usuários uma taxa por hora de conexão. Para maximizar os lucros, eles criaram um truque esperto. Arredondavam cada sessão para o próximo minuto completo. Isso significava que se você terminasse uma sessão em 12 minutos e 46 segundos,
A AOL cobrava por 14 minutos. Imagine só, 15 segundos extras eram adicionados a cada conexão, e isso realmente se acumulava com o tempo. Embora possa parecer um detalhe pequeno, isso impactava significativamente as contas mensais de muitos usuários. As pessoas frequentemente ficavam frustradas, especialmente ao verem suas despesas aumentarem, sem entender o porquê. Essa prática mostrou como as empresas podem manipular contas de forma astuta para aumentar os lucros, gerando sentimentos mistos sobre o acesso à internet, que era ao mesmo tempo revolucionário e, em certos momentos, decepcionante. Acredite ou não, os castores influenciam nossa indústria alimentícia. Esse fato surpreendente está ligado ao castório, uma substância obtida das secreções anais dos castores. Historicamente, o castório era usado para dar um sabor único a diversos produtos, especialmente doces, como balas de baunilha. Ainda mais impressionante é que esse extrato de castor encontrou seu lugar em cosméticos de luxo, ajudando a criar fragrâncias atraentes em perfumes e produtos de beleza. Embora isso possa parecer estranho, o castório já foi um ingrediente popular devido ao seu aroma almiscarado e características de sabor, garantindo um espaço especial tanto nas cozinhas quanto nos salões. No entanto, com os avanços modernos e o surgimento de aromatizantes sintéticos, o uso do castório diminuiu significativamente. Hoje em dia, ele é raramente utilizado e a maioria das pessoas não tem consciência de sua importância histórica. Os castores continuam a desempenhar um papel importante nos ecossistemas, mas suas secreções se tornaram um fato curioso na história dos alimentos e cosméticos. Não é incrível como a natureza pode influenciar nossa vida cotidiana de maneiras inesperadas? Por que a bandeira da Guiné-Bissau é tão vibrante e única? A bandeira deste país da África Ocidental, adotada em 1981, se destaca por suas 12 cores brilhantes, mais do que qualquer outra bandeira nacional no mundo. Cada cor e símbolo na bandeira conta uma história sobre a diversidade cultural e a rica história do país. Com um fundo azul claro, a bandeira apresenta vários símbolos que representam as aspirações do país por unidade e progresso. As cores vibrantes simbolizam a diversidade cultural da nação, enquanto as figuras refletem o trabalho e as riquezas naturais que definem a Guiné-Bissau. Este design dinâmico e atraente serve não apenas como um símbolo nacional, mas também como um poderoso lembrete da identidade do país e dos sonhos de seu povo. Ao olhar para a bandeira, você pode sentir o espírito da Guiné-Bissau, desde suas belas paisagens até suas comunidades vibrantes. Esta bandeira única reflete o orgulho e as esperanças de seus cidadãos, destacando-se entre muitas outras bandeiras. Você já viu uma bandeira que conta uma história tão rica? Conheça o C1 da Lit Motors. Este veículo revolucionário é diferente de tudo que você já viu. Ele se move sobre duas rodas, mas é controlado como um carro. Com seu sistema único de estabilidade giroscópica, o C1 mantém o equilíbrio mesmo em altas velocidades, alcançando até 160 km/h. Imagine-se atravessando a cidade em um veículo totalmente elétrico, que é não só agradável de dirigir, mas também ecológico. Em tempos de crescente preocupação com a poluição e o trânsito, o C1 oferece uma excelente solução, unindo tecnologia avançada à praticidade. Ele é perfeito para áreas urbanas, onde o espaço é limitado, permitindo que você navegue facilmente pelo tráfego. Seu design estiloso e funções futuristas garantem que você será notado durante a viagem. E o motor elétrico silencioso significa que você não vai incomodar os vizinhos enquanto parte para suas aventuras. Então, seja para ir ao trabalho ou apenas explorar, o C1 da Lit Motors é uma visão empolgante do futuro do transporte. Você está pronto para adotar essa nova forma de locomoção? Acredite ou não, a Adam Lyons tem 2 parceiros. Este londrino criou um relacionamento poliamoroso único com Brooke Shedd e Jane Chalaka, formando uma família unida onde o amor floresce. Adam, Brooke e Jane decidiram viver juntos, criando seus filhos em um ambiente de amor e responsabilidade compartilhada. Atualmente, eles têm 2 crianças e estão ansiosos pela chegada da terceira. A história deles mostra como as pessoas podem construir famílias e relacionamentos de maneiras diferentes, provando que o amor não tem um formato único. Em vez de seguir normas tradicionais, esse trio foca na comunicação aberta e no respeito mútuo, permitindo que cada parceiro se sinta valorizado e amado. Embora o poliamor possa ser desafiador às vezes, Adam, Brooke e Jane demonstram que, com transparência e compromisso, ele também pode levar à felicidade.
Eles lidam ativamente com a vida cotidiana, combinando suas personalidades únicas para criar um ambiente acolhedor para seus filhos. Não é interessante ver como o amor pode assumir diferentes formas?